Olá, boa noite. Aprovado o projeto que viabiliza a contratação de servidor para o Legislativo. Que é um valor de R$100 mil, na qual o nosso Legislativo aqui, nós temos hoje um novo servidor, que vem por cedência. Câmara de Vereadores recebe a exposição Fragmentos da História de Passo Fundo. A Escola Legislativa vem promovendo diversas visitas à Câmara de Vereadores, onde nessas visitas também nós apresentamos para os alunos a questão histórica da Câmara. Altamir dos Santos apresenta indicação para melhorias no distrito de São Roque. Que tem algumas comunidades do município que estão sendo regularizadas, que estão nos processos avançados de regularização, mas dentro do município ainda não estão sendo atendidas com a coleta seletiva do lixo. E faz pedidos para o bairro Jardim América. Aquela comunidade necessita e clama lá pela construção de uma escola de educação infantil. Documentos que contam parte da história do Legislativo fazem parte da exposição Fragmentos da História de Passo Fundo. A mostra segue até o dia 30 deste mês aqui na Câmara de Vereadores. O passado em cartas, fotos e documentos oficiais da época em que a cidade era chamada de Vila do Passo Fundo. O acervo foi organizado pelo Instituto Histórico. Aqui são encontrados documentos como o primeiro Código de Posturas, totalmente elaborado pela Câmara de Vereadores. O anterior, de 1860, era uma cópia do documento da cidade-sede, Cruz Alta. O Código de Posturas não ordenava apenas os espaços urbanos, mas também o comportamento das pessoas. Mas o mais interessante das posturas municipais é que elas vão trazer questões relacionadas às sociabilidades, ao viver e à convivência entre os indivíduos, como, por exemplo, comportamentos relacionados ao que fazer ou não fazer no carnaval. Então, são as proibições, As penalidades vão constar nisso. Então, por exemplo, não se poderia correr pelas ruas mascarado, nem atirar águas de cheiro, em outros foliões. Isso é interessante porque mostra que, ou as pessoas corriam mascaradas pela cidade e também atiravam água de cheiro nos foliões. E essas questões vão permitir, se a gente acompanhar os códigos de postura, que são vários ao longo do tempo, essas mudanças sociais que vão acontecendo em Passo Fundo. Então é um documento extremamente importante para a gente entender a sociedade de cada um desses períodos. No século XX, o documento é substituído pelo atual plano diretor. Outro documento curioso é uma carta de 1884, que informava a presidência da então província sobre os 245 documentos de alforria de escravos, 5 anos antes da abolição da escravatura. Os republicanos começam uma campanha no Rio Grande do Sul, a partir do início dos anos de 1880, para conceder a liberdade aos escravizados. E em 1884 isso vira uma campanha, digamos assim, provincial, estadual naquele momento, e Passo Fundo entra nesse bojo e o Rio Grande do Sul, digamos assim, acaba com a escravidão em 1884, não em 1889. Claro que essas liberdades eram liberdades condicionadas, o escravizado teria que trabalhar mais alguns anos e tudo mais, mas nós selecionamos esse livro justamente para mostrar como esses documentos podem ser contextualizados dentro desses processos históricos. Não se trata somente dessa questão no livro, vão ter várias outras, como a questões relacionadas à vida política de Passo Fundo, a questões mais de infraestrutura, como construções de pontes, a necessidade que algum distrito vá ter de um policiamento. Todas essas questões elas estão nas correspondências, que são uma fonte interessantíssima para a pesquisa histórica. A Escola Legislativa vem promovendo diversas visitas à Câmara de Vereadores, onde nessas visitas também nós apresentamos para os alunos a questão histórica da Câmara, sobre a cidade de Passo Fundo. Então, nós estamos recebendo os alunos. Ontem recebemos a Escola Notre Dame e vamos receber mais outras escolas também até o final do dia 30 de agosto, que é o tempo que a exposição vai ficar aqui no hall de entrada. Então, é importante porque a gente consegue, através desses fragmentos, apresentar
um pouquinho da história da nossa cidade. Além da visita de estudantes, os pesquisadores também podem ter acesso a um vasto material que conta a história de Passo Fundo, e não apenas as peças que estão expostas aqui no hall de entrada da Câmara de Vereadores, mas também por meio deste QR Code, para saber, por exemplo, valores que eram arrecadados e investidos. E está tudo aqui nestes relatórios. Mostram a dinâmica do município naquele período. Então, quanto de imposto foi arrecadado a partir da exportação? Quais itens são esses? Né? O que estava movendo a economia? A erva mate, a extração de pedras preciosas, o plantio de algum grão? O que a Câmara estava investindo naquele momento, que mostra quais eram as demandas da comunidade, né? A construção ou reconstrução, por exemplo, das bicas, né? Dos chafarizes de servidão pública, em que as pessoas iam buscar água, já que não tinha água encanada. A questão da planificação da rua, da abertura de novas estradas para mostrar as dinâmicas de rotas, né, dentro do território. Então esse material ele possibilita que a gente conheça um pouco mais sobre o passado. E a preservação desses itens é extremamente fundamental. E o acesso deles, sobretudo. Então, de nada adianta se nós termos esses documentos e eles não estarem à disposição da comunidade. Então, a mostra também é uma provocação nesse sentido, né? Existem documentos que contam a nossa história. Foi aprovado o projeto de autoria do Executivo que abre crédito adicional para a contratação de servidor para a Câmara. O vereador Evandro Meirelles foi um dos relatores da matéria. Que é um valor de R$100 mil, na qual o nosso legislativo aqui, nós temos hoje um novo servidor, né? Que veio por cedência, está aqui, faz parte da Casa Legislativa, e esse valor é para cobrir as suas despesas. Então, acho que é muito importante, a Casa avançou, a Casa vai ter mais qualidade, mais trabalhos executados, com prioridade também, na função que hoje está o funcionário Jorge. E depois do intervalo, vamos conferir novas indicações do vereador Altamir dos Santos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. É o Farmácia Popular, cheio de novidade. É pra cuidar do pai, é pra cuidar da mãe, é pra cuidar dos filhos, do vovô e da vovó, é pra cuidar de todo mundo que precisa. O novo Farmácia Popular está maior e mais forte, com mais medicamentos. E agora de graça para anticoncepcionais, remédios para osteoporose e para quem recebe o Bolsa Família. Novo Farmácia Popular. Aqui tem cuidado para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O vereador Altamir dos Santos apresentou indicação ao Executivo sugerindo melhorias no serviço de coleta de lixo no distrito de São Roque. Vamos conferir a justificativa do parlamentar. Estamos levando ao nosso Poder Executivo, nosso prefeito municipal, Pedro Almeida, uma indicação assim que entendemos a importância e a necessidade que uma parte da população está solicitando, né? E nosso gabinete muito itinerante, visitando as comunidades, vem no engajamento de um trabalho que viemos já trabalhando desde o início do nosso mandato, que tem algumas comunidades do município que estão sendo regularizadas, que estão nos processos avançados
né, de regularização, mas dentro do município ainda não estão sendo atendidas com a coleta seletiva do lixo, né? A indicação que estamos direcionando também, que é nesse mesmo sentido, nesse mesmo objetivo de levar o atendimento da coleta de lixo na região ali do distrito ali de São Pedrinho ali, distrito de São Roque, né? Que tem um atendimento que vai próximo ali a alguns moradores, né? E aí os moradores nos solicitaram que esse caminhão faça assim uma rota inversa, que vai ser contemplado essas pessoas, essas famílias aí que estão sem esse atendimento, né? Então essa indicação, ela vem com esse objetivo de essas famílias receber lá o atendimento lá da coletiva, do transporte de coleta do lixo, né? E o vereador professor Gringo também apresentou indicações para as demandas do bairro Jardim América. O parlamentar nos explicou cada uma delas. O bairro Jardim América, podemos assim citar que hoje é um dos grandes bairros que a cidade de Passo Fundo tem, né? Cresceu muito aquela região lá e aquele bairro lá, muito mesmo, né? E o que aquela comunidade necessita e clama lá, pela construção de uma escola de educação infantil, que lá tem a escola de ensino fundamental, mas assim, é um bairro assim que, pela grandeza hoje, que tem lá mais de centenas de famílias, né? As famílias têm que se direcionar para outros bairros, para outras regiões da cidade, levar os seus filhos, né? Então hoje é uma realidade de dificuldade que aquela comunidade do bairro Jardim América está passando, né? E viemos assim visitando, assim, conversando com as lideranças comunitárias e fazendo todos os encaminhamentos assim que a nossa administração municipal, nosso poder executivo, faça um estudo técnico assim e leve essa instalação dessa creche de educação infantil para aquele bairro, porque é um sonho daquela comunidade e, sem dúvida alguma, estamos trabalhando assim muito imbuído assim que seja atendido, né? Lá no bairro Jardim América, ao lado do PSF, tem uma área lá ao lado lá que está assim num espaço bem interessante, bem positivo, que possa ser construído lá uma capela mortuária naquela comunidade lá do bairro Jardim América, porque lá não tem. E aí quando as pessoas que moram lá, né, há muitos anos, muitas pessoas que nasceram lá, venha perder o seu familiar, tem que se direcionar para outros bairros da cidade para fazer o velório, né? Então isso assim é uma questão assim de uma solicitação de lideranças daquela comunidade do bairro lá, do bairro Jardim América, e fizemos assim um encaminhamento para o nosso poder executivo assim, porque se tem assim um olhar, assim uma atenção assim de atender, né? Porque já por ser um momento difícil, né, que a família por perder seu ente querido está enfrentando, ainda passar por todas as situações assim de deslocamento e uma série de dificuldades, né? Então é preciso assim ter uma iniciativa assim e que isso possa ser resolvido, né? As famílias lá nos finais de semana, elas se concentram muito no bairro lá, né? E não tem assim uma área assim que elas possam se direcionar em questão assim de fazer um exercício, né? Um exercício físico, né? Fazer um bem para a sua saúde, e a academia ao ar livre vem bem ao encontro, né? Dessa solicitação daquela comunidade, né? Porque entendemos assim a dificuldade também de outras regiões da cidade. Há outros bairros também que estão necessitando, que já fizemos o encaminhamento e que a nossa administração municipal tem um olhar para esses bairros. Leve esses investimentos, leve essas oportunidades para essas famílias, para as regiões periféricas da cidade de Passo Fundo. Eu acho que a população assim, ela está carente. Ela está carente dessa atenção, né? Porque, como coloco aqui, já fizemos encaminhamentos em outros bairros que já solicitaram, né? Até o momento ainda não foram atendidos, não foram contemplados, mas o bairro Jardim América vem assim numa realidade assim, de ser um bairro praticamente quase central na cidade, né? Que fica ao lado ali, próximo ao bairro Boqueirão ali, né? Então, entendemos assim que
tem que dar uma atenção assim para os nossos bairros, nossas comunidades, assim, porque a população assim, tendo essa oportunidade, esses equipamentos próximos à sua casa, ela sem dúvida alguma ela vai utilizar assim frequentemente. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite.